Eu estou aqui, de olhos fechados, de braços abertos. Eu estou aqui. Aposente a sua capa essa noite. Aposente os seus superpoderes. Aposente a sua pose de melhor do mundo. Humildemente, deite a cabeça em meu colo e descanse. Descanse de cada salvamento. Descanse de cada não salvamento. Descanse de tudo. Eu continuo aqui. Eu não vou a lugar algum. Enquanto as suas lágrimas não escorrerem completamente, enquanto as suas dores não estiverem cicatrizadas, eu não vou a lugar algum. Esqueça a pressão. Esqueça as pessoas. Esqueça seu trabalho. Esqueça as suas responsabilidades. Apenas deite seu rosto em meu colo, respire fundo e chore. Chore até que o dia amanheça. Chore até que toda a escuridão vire luz outra vez. Tome o seu tempo e recupere-se. Recupere-se e torne a ser o maior super-herói do planeta. Você nasceu para isso. Levante a cabeça, faça sua pose e vá salvar o mundo. Corra atrás dos feridos e machucados e cure-os. Vá e seja o que nasceu para ser. Vá e continue perseguindo o seu destino. Levante a cabeça, super-herói. O mundo precisa de você. Vá e seja grande. Vá e viva outra vez. Vá e não tema. Você não está sozinho. Agora você tem para quem voltar. Agora você tem um amor onde pode descansar. Eu estou aqui. É só você aprender a me enxergar. Ao abrir a porta de casa, Brandon nem se esforçou para acender as luzes. Em silêncio, cruzou o corredor e subiu as escadas em direção ao seu quarto. Coube a Lois fechar a porta e finalmente acender as luzes. Pousou as chaves sobre a mesa da cozinha e preparou um copo de leite. Não era exatamente aquilo que desejava beber agora. Assim como em todos os seus momentos de tristeza, ela sentia muita falta do álcool. Queria apagar e esquecer-se daquele dia. Queria beber e deixar os problemas para depois. Ela não conseguia colocar em palavras o quanto sentia falta de uma garrafa de uísque encarando-a. Mas não podia fazer isso. Não agora que tudo estava tão bem. Não agora que Brandon precisava mais do que nunca de paz. Por mais que estivesse com vontade de aplacar toda a sua melancolia, havia alguém que pela primeira vez precisava de sua ajuda. Havia alguém lá em cima, em um quarto escuro, desejando mascarar sua fragilidade enquanto lembranças do passado aterrorizavam cada canto de sua mente. Havia alguém lá em cima que ela amava. E por esse motivo, engoliria qualquer vontade absurda de beber. Pela primeira vez na vida, Lois amava mais alguém do que amava o álcool. Pensou 2, 3, 4 vezes se subiria ou não. Talvez Brandon quisesse ficar sozinho. Talvez Brandon quisesse uma companhia silenciosa. Talvez Brandon bateria a porta na sua cara, gritando que tudo aquilo não tinha nada a ver com ela. Talvez ele a abraçasse, talvez ele a expulsasse do seu quarto. Talvez. Entre 1001 talvez, Lois bebeu rapidamente o copo de leite e tratou de subir as escadas em direção ao quarto do super-herói destroçado. Brandon que a expulsasse se quisesse. Mas ela não poderia ir dormir sem checar como ele estava. Engoliu em seco antes de empurrar a porta entreaberta. Seus olhos capturaram a figura de Brandon no centro do quarto, iluminado apenas pela luz que vinha da rua, desfazendo a cama. Não parecia chorar. Seus ombros estavam parados e de sua boca não saía qualquer ruído. Ao parecer, estava mascarando a dor até de si mesmo. Você vai me expulsar se eu entrar? Perguntou quase num sussurro, atraindo sua atenção. Brandon virou-se para ela e levantou meio lábio em um sorriso torto. E por que eu te expulsaria?
Ele cruzou os braços, conseguindo encontrar o ponto exato dos olhos de Lois, mesmo no meio da escuridão. Não sei, você é estranho? Lois torceu a boca e pensou um pouco antes de continuar. É fechado, se cala. Quando eu penso que já sei lê-lo por inteiro, você me surpreende. Não sei se quer ficar sozinho. Imagino que queira, mas imagino também que precise de uma companhia. Desculpe se eu tô sendo muito intrometida ou chata, mas eu apenas tô sendo eu. Ela deu de ombros, terminando seu discurso atrapalhado. Você pode entrar, Lois. Nem no meu pior estado de loucura, eu sentiria vontade de te expulsar de algum lugar. Ele tentou usar um tom animado na voz, mas não obteve tanto sucesso. As palavras pareciam encontrar dificuldade para sair de sua garganta. Era estranho ver Brandon daquela maneira. Era sempre o forte, o conselheiro, o inquebrantável, o super-homem que tanto admirava. Entretanto, agora, ele não era nada além de um ser humano comum. Ao invés de uma capa, ele parecia carregar uma bagagem nas costas. Lois nunca antes se sentiu tão identificada com seu super-herói. Pelo menos essa noite, ele parecia alguém como ela. Lois fechou a porta, mesmo não havendo qualquer outra pessoa na casa. Aproximou-se a passos lentos e parou frente a ele, esperando que Brandon se sentasse. Porém, ele não o fez. Ficaram alguns segundos em silêncio, de pé, frente a frente, como se estivessem se olhando em um espelho. Lois sentia a urgência de ajudá-lo de alguma forma, mas não sabia nem por onde começar. Queria consolá-lo e abraçá-lo através de palavras, da mesma forma que ele fazia com ela. Porém, ao parecer, Lois não havia nascido com os mesmos dons heróicos de Brandon. Você sabe por que não foi a gente? Perguntou Brandon, quebrando finalmente o silêncio. Ah, como? Ela perguntou confusa. Sabe por que não fomos nós? Porque o carro esmagado pelo caminhão não foi o nosso e os corpos do hospital também? Não? Eu estava olhando para você. Brandon olhava para o ponto fixo na parede, parecendo estar revivendo o momento do acidente na cabeça. Falava sem pensar, falava o que sentia. E Lois tentava capturar o significado de cada palavra para compreender melhor o que se passava dentro do homem à sua frente. O sinal ficou verde, mas eu não pisei no acelerador. Eu continuei parado. Eu continuei parado porque estava olhando para você. A sua cara de sono, o seu semblante cansado, os seus olhos caídos. Eu pensei o quanto você ficava adorável assim. E o quanto eu gostava daquela imagem. O sinal ficou verde, mas eu não pisei. Lisa pisou primeiro. E o caminhão acertou o seu carro em cheio. Eu acho que você salvou nossas vidas, Lois Morrison. O seu rosto sonolento e adorável salvou nossas vidas. Brandon finalmente sentou-se na cama e abaixou a cabeça. Lois ficou sem reação. Não conseguiu se mexer e tampouco sabia o que dizer depois dessa declaração. Não sabia nem ao certo o que pensar. Todos os dias esperava ouvir uma palavra doce sair dos lábios de Brandon. Todos os dias esperava alguma coisa, algum sinal de que havia esperanças. Esperava que ele a achasse bonita, que ele a achasse interessante, que pedisse para que ficasse para sempre, mesmo sabendo serem desejos absurdos, incoerentes com a realidade. E era irônico como finalmente tinha ouvido algo tão bonito dos lábios de Brandon, porém em um momento tão deprimente. Sentou-se ao seu lado na cama e acariciou seus cabelos. As palavras ainda lhe faltavam, ainda mais depois dessa confissão. Lois fechou os olhos e respirou fundo. Se permitiu um momento para avaliar o que ela mesma estava sentindo e como via toda essa situação, para que suas palavras pudessem sair com toda a sinceridade que lhe era característica. Ela estava longe de ser uma super-heroína, mas estava disposta a dar o seu melhor para fazer com que Brandon se sentisse bem. Você salvou nossas vidas, Brandon. Não foi o meu rosto. Foi você. Era você quem dirigia. Você tinha um destino em suas mãos.
E me salvou mais uma vez. Os olhos dele estavam fixos no chão. Brandon parecia ainda estar longe, não escutando uma palavra do que dizia. Mesmo assim, ela resolveu continuar. A verdade é que dessa vez você não pode fazer nada. A gente fica brincando com isso de você ser um super-herói, mas por favor, não leve a sério. Você é humano e não tem poderes especiais. Não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até onde eu sei, também não consegue prever o futuro. Infelizmente, não havia maneiras de você sequer ter tentado fazer alguma coisa. Era impossível. Eu sei disso. Essa coisa de super-herói não subiu à minha cabeça esse ponto. Ainda assim... Ele soltou um longo suspiro e balançou negativamente a cabeça. Eu odeio me sentir impotente, mesmo sabendo que não haveria possibilidade de evitar aquele acidente. Eu odeio me sentir inútil, vendo o mundo de alguém cair ante meus olhos sem que eu possa fazer nada. E se aquele menino não sobreviver, Lois? Já pensou como a família vai ficar? Ele vai sobreviver, você tem que pensar positivo. Pensar positivo nem sempre resolve, ele respondeu. Mas ajuda se você tentar, ela insistiu. Tudo bem, então vamos pensar negativo. E se ele não sobreviver? Como os pais, como a família daquele menino de 16 anos vai ficar? Vai ficar devastada, como se não houvesse amanhã para eles. Como se quisessem morrer junto com o filho. Lois resolveu entrar em seu jogo e tentar ajudá-lo de uma maneira diferente. Mas eles não vão passar por isso sozinhos. Além da ajuda da família, eles terão a ajuda da pessoa mais especial que eu conheci nessa vida. Você. Pode não ter conseguido evitar o acidente, Brandon, mas poderá muito bem consolar aquela família de uma forma que só você sabe fazer. Afinal, não é para isso que você passa tanto tempo no quarto estudando? Ela tocou em seu ombro e o apertou de leve, a fim de lhe demonstrar apoio. Caso ocorra alguma morte, você não poderá fazer nada. Você não é Deus. Você não escolhe quem vive, quem morre, quem salva, quem não. Eu sou apenas um ser humano que brinca de Deus. Ele a interrompeu, levantando a cabeça para olhá-la nos olhos. Acho que é por isso que às vezes eu fico tão irritado com o ser lá em cima. Eu queria ser ele, sabe? Eu queria controlar, eu queria dizer quem vive e quem morre, da maneira que eu achar mais justa. Mas no fim das contas, eu sou apenas um ser humano arrogante que acha que sabe mais do que Deus. Brandon deu de ombros ao completar sua frase. Nunca tinha sido tão sincero assim com alguém antes. Eu sei. Lois abriu um sorriso e apoiou a cabeça em seu ombro. Mas essa sua arrogância também salva muita gente. Você pode não ser Deus, Brandon, mas é o homem mais especial que eu já conheci. Se o mundo tivesse metade do seu coração, não haveria mais uma pessoa triste nesse planeta. Brandon esboçou finalmente um sorriso verdadeiro. Lois o estava consolando e isso lhe causava graça. Quando a viu naquela noite na boate e entendeu que ela era uma pessoa que precisava de muita ajuda, jamais imaginou que um dia estariam ali, lado a lado, em um momento que ele precisava dessa ajuda. Jamais imaginou que ela poderia se tornar a sua melhor amiga. Olhando para os olhos castanhos que o encaravam com tanto amor, ele não poderia dar outro rótulo para a relação que criaram nesses 7 meses de convivência. Se fosse qualquer outra pessoa em seu lugar, Brandon teria pedido para que se afastasse, que o deixasse sozinho para digerir seus sentimentos. Mas como havia dito, ele nunca, em qualquer hipótese, ia pedir para que Lois se afastasse. A presença dela o fazia se sentir vivo, se sentir gente, se sentir mais humano. Não havia outra pessoa no mundo como Lois Morrison. Bendito o dia em que sua arrogância o levou em direção a ela, ele pensou em silêncio. Bendito o dia. Brandon pegou em sua pequena mão e depositou um beijo sobre a palma. Um beijo por estar sendo a rocha que ele precisava se apoiar. Um beijo por ela ter conseguido fazê-lo tirar a capa vermelha das costas pelo menos por algumas horas. Um beijo de agradecimento por fazê-lo sentir que, ao seu lado, não havia problema algum em ser vulnerável. Vamos dormir? Ele perguntou, já se sentindo um pouco mais leve após aquela conversa. Você tem certeza? Lois afastou um pouco seu rosto para olhá-lo diretamente nos olhos. Não quer que eu fique mais um pouco? Mas você não estava com sono? Estava quase dormindo no carro antes do acidente, observou Brandon após olhar o relógio e ver que já passavam das 4 da manhã. É verdade, mas eu acho que passou.
Não queria te deixar sozinha num momento tão difícil. Lois, o que vimos foi de fato difícil, mas não é pra tanto. Ele enrugava a testa, desconfiado de tanta preocupação. Eu sei que eu tomo as dores dos outros para mim, mas não foi ninguém da minha família que morreu. Eu vou ficar bem. Tem certeza mesmo? Indagou, ainda insegura sobre deixá-lo naquele quarto escuro. Eu posso ficar mais um pouco, se você quiser. Por que você está tão preocupada? Brandon entrecerrou os olhos, notando que tinha alguma coisa errada ali. No que você está pensando, Lois? Como assim? Ela sorriu constrangida, sem saber como escapar. Era óbvio que Brandon estava desse jeito não só por se sentir impotente, mas também por ter vivido a mesma coisa quando era menor. Mas como explicar o motivo de sua preocupação quando não podia dizer o que Paul havia contado? Eu só estou preocupada, apenas isso. Eu não sei até que ponto essa fatalidade te afetou. Você tá estranha. Ele continuava olhando-a como se pudesse ler seus pensamentos. Fala a verdade, Lois. O que está passando nessa cabecinha? Paul Reed não havia pedido segredo quando contou a Lois sobre o acidente que Brandon e a mãe sofreram muitos anos atrás. Mas se o próprio nunca tinha falado nada sobre o assunto, não seria correto forçá-lo. Temia, caso Brandon soubesse que seu pai contou a história de sua tragédia sem sua permissão, isso criasse algum conflito entre pai e filho. Nada, Brandon, deixa, é melhor você ir dormir, boa noite. Ela falou correndo, atropelando as palavras. Virou-se afobada para sair do quarto, mas Brandon a segurou pelo braço antes que pudesse dar 2 passos. Acha que eu não te conheço, Morrison? Ele continuava com aquele olhar insistente para cima dela, disposto a descobrir toda a verdade. Está atropelando palavras, tentou fugir assim que se viu encurralada. Pensei que soubesse que sei ler muito bem as pessoas, principalmente você. Está querendo me dizer algo, mas está com medo. Do que eu ainda não sei, mas está escrito a palavra medo na sua testa. Ah, é tudo coisa da sua cabeça. Ela tentou se desvencilhar, mas ele a segurou com mais firmeza. É tudo impressão sua. Ah, mas eu tenho certeza que não é. Desembucha. Não, Brandon, eu não quero meter seu pai em problemas. Ela tapou a boca assim que as palavras erradas escaparam. Ai, droga! Ha! Eu sabia que tinha algo. Brandon ainda segurava seu braço, não deixando que escapasse. Deixa eu adivinhar. Paul Reed soltou a língua em relação ao meu passado, estou certo? É o único motivo por você estar tão preocupada comigo assim, após um acidente muito parecido com o qual eu sofri quando pequeno. Como você consegue sempre saber de tudo? Lois deixou o queixo cair, impressionada. Eu não sei de tudo, mas eu sei de quase tudo, principalmente quando tem a ver com a minha própria vida. Brandon finalmente a soltou e se afastou. Começou a andar em círculos pelo quarto, bufando sem parar. Em sua mente fértil, Lois já conseguia imaginar ele ligando para o pai, repreendendo-o por ter falado demais com quem não devia. Eu sei que você tem razão em estar chateado, mas não brigue com seu pai por causa disso. Ele não fez por mal. Ela implorou. Eu não estou com raiva, Lois. Brandon parou de andar e posicionou-se frente a ela. Ok, talvez eu esteja. Eu detesto quando meu pai passa por cima de mim e decide fazer o que acha que é melhor para o filho. Não é que eu não confio em você ou não queria que soubesse. Eu já imaginava que com a nossa crescente aproximação e amizade, você saberia com detalhes do que aconteceu. Mas como a vida é minha, seria justo que eu te contasse na hora que eu achasse melhor. Eu sei, você tá certo. Lois abaixou os olhos, incapaz de encará-lo. Mas não brigue com ele. Seu pai só tinha boas intenções. Você me tratou como um lixo no dia seguinte após a festa, e ele estava me explicando o porquê de você ter agido daquela forma. Foi então que ele contou o acidente de sua mãe, explicou por que você é tão fechado e tem medo de se apegar a alguém. E imaginei que com esse acidente, muito semelhante ao seu, tudo tivesse retornado à sua cabeça. Eu só quis ajudar, mas acho que acabei atrapalhando por me preocupar demais. Você não atrapalha, Lois. Ele levou a mão ao seu rosto, procurando tranquilizá-la. E não se preocupe, eu estou bem quanto a isso. Eu já superei a morte da minha mãe, aconteceu há 20 anos. E o acidente de hoje não trouxe antigas dores de volta? Ela indagou, desejando saber cada vez mais o que se passava dentro dele. Ao parecer, pelo menos essa noite, Brandon estava a fim de dar algumas respostas. Não. Ele desviou o olhar e tornou a sentar-se sobre a cama.
Entendo que não sou Eric e Lisa não é minha mãe. Eu não me permito ficar apegado a momentos do passado que não voltam mais. Eu fiquei frustrado por não conseguir salvar alguém, ainda mais tão jovem, mas o que aconteceu hoje não diz respeito ao que eu sofri. Tem certeza, Brandon? Lois não sabia se era ela ou ele quem não estava enxergando o óbvio. Não foi o que seu pai me disse. E o que ele te disse exatamente? Brandon franziu o senho, desejando ouvir a versão de Paul Reed sobre a sua história. Que você ficou impenetrável depois da morte de sua mãe, que se fechou para o mundo e passou a viver de forma desapegada para não sofrer outra vez com as perdas. Sinceramente, eu acho que faz muito sentido. E você concorda com ele? Bem, acho que sim. Meu pai é inacreditável. Ele balançou a cabeça, rindo em tom de deboche. Brandon, estamos sendo sinceros aqui. Eu sei que você é forte e tudo mais, mas ficaria feliz se assumisse pelo menos uma fragilidade sua. Qual o problema em admitir que você é traumatizado com a morte de sua mãe e que isso o afeta até hoje? Vocês estão todos errados sobre mim. Brandon se afastou de forma abrupta, falando num tom muito mais alto. Quer mesmo que eu seja sincero, Lois? Quer mesmo que eu te conte tudo sobre o meu passado e sobre mim? Se você for realmente sincero... Ela advertiu, sabendo que ele sempre dava um jeito de esconder algum detalhe. É claro que eu quero. Tudo bem, lá vai. Brandon tornou a andar de um lado para o outro, antes de continuar. Estava visivelmente irritado. É óbvio que eu sofri com a morte da minha mãe. Muito. Eu tinha quase 9 anos. É horrível perder a referência materna com essa idade. Com qualquer idade, vamos ser francos. Doeu, e doeu bastante. Entenda, eu tenho minhas questões com Deus, mas eu não acredito que a morte é o fim de tudo. Não seria coerente ser capaz de amar tanto uma ou diversas pessoas, para no fim, todo esse amor ir para debaixo da terra junto com o caixão. A vida seria um completo desperdício, e eu não acredito nem por um segundo que ela seja. Eu sei lidar muito bem com a morte, Lois. Não existe a vida sem a morte, e isso é algo que todos deveriam entender e aceitar. Inclusive, o Sr. Paul Reed. O que está querendo dizer? Lois estava completamente perdida. Parecia que Brandon queria acusá-lo de algo, mas não sabia exatamente de quê. Eu não sou impenetrável desse jeito, como vocês gostam de dizer, por causa da minha mãe. Mas sim por causa do meu pai. Brandon parou de falar por um momento, e Lois não se atreveu a emitir qualquer som, tentando digerir tudo o que havia sido dito. Muitas peças ainda faltavam naquele quebra-cabeças, e deixou que ele o montasse por conta própria. Brandon tornou a sentar-se ao seu lado na cama. Olhou para um ponto fixo na parede e respirou bastante fundo antes de continuar. Ele morreu junto com ela. Começou a explicar, ainda que se recusasse a olhá-la nos olhos. No momento em que soube que o amor de sua vida havia abandonado a Terra, ele seguiu o mesmo caminho. Ainda não estou entendendo, Brandon. Ela disse quando ele tornou a ficar em silêncio, desejando saber mais. Eu imagino que seu pai tenha sofrido muito com a morte da esposa, mas ainda não consigo fazer a ligação. Não consigo entender como isso tem a ver com a pessoa que você é hoje. Meu pai ficou sem trabalhar por 2 anos por causa disso. 2 inteiros anos. O psicólogo conceituado entrou no mais profundo estado de depressão. Largou tudo, carreira, seus livros, e inclusive seu filho. Eu não perdi só a minha mãe, Lois. Eu perdi meu pai também. O amor o matou. Acho que você entende bem isso, não é? Sim, ela disse com tristeza. Infelizmente, sim. Brandon parou mais uma vez. Parecia estar fazendo um mergulho ao passado, trazendo à tona lembranças e sentimentos que estavam perdidos em locais inacessíveis dentro de si, como se estivessem guardados dentro de uma caixa com cadeado, onde apenas ele tinha o poder de abri-la quando quisesse. Mesmo com muitas coisas ainda a serem ditas, Lois conseguiu entender um pouco a que se referia. Conseguiu ver o pequeno garoto de 8 anos sentindo a ausência de seus 2 maiores exemplos. Conseguiu enxergar o menininho vendo o pai querer morrer pela morte da esposa. E viu, principalmente, esse menininho colocar uma capa nas costas e decidir que iria salvar aquele que mais precisava no momento. Era a cara de Brandon fazer isso. E então, entendeu tudo. O seu pai foi seu primeiro salvamento, não foi?
Ela perguntou, finalmente atraindo os olhos de Brandon em sua direção. Você já me conhece tanto assim, a ponto de nem precisar do resto da explicação? Ele sorriu satisfeito, sentindo-se cada vez mais confortável em falar sobre isso com Lois. Eu estou aprendendo a ler pessoas com um ótimo professor. Ela brincou. Obrigado, ele respondeu. E respondendo a sua pergunta, sim, foi exatamente isso que aconteceu. O sorriso em seus lábios foi morrendo aos poucos, enquanto ele parecia estar vendo o passado como um filme em sua mente. Eu não podia deixá-lo seguir o mesmo caminho que ela, entende? Eu não podia permitir perder o meu pai também. Essa seria a dor maior, perdê-lo em vida. Por mais contraditório que pareça, meu pai não quis ajuda profissional na época. Recusou todos os tratamentos que os amigos lhe ofereceram porque queria morrer. Ele não queria ser salvo por ninguém de fora. Então, coube a mim fazê-lo. Foram 10 anos, Lois. Apenas quando vi que podia seguir meu caminho, que saí de casa e fui viver a minha vida. Apenas quando vi perfeitamente bem, feliz novamente no trabalho e com vontade de viver, que me permiti começar algo para mim. Acho que por isso escolhi Phoenix. Eu precisava renascer com a minha própria identidade após tanto tempo preocupado com a vida de outra pessoa. A cidade me caiu muito bem. Então, você saiu de casa por volta dos 19 anos, não foi? Indagou Lois após fazer a simples conta. E não teve medo de que seu pai tivesse alguma recaída? Não teve medo de que na sua ausência, na casa onde a mulher de sua vida viveu por tanto tempo, ele pudesse se afundar outra vez? Receio eu tive, mas resolvi arriscar. Ele desgrudou os olhos da parede e direcionou o olhar para Lois. Eu tinha plena certeza de que estava bem. Acho que fiquei até tempo demais em Nova York só por precaução. Uau! Lois deixou cair o queixo ao refletir sobre toda aquela história. Quem olha o seu pai, um homem tão centrado e que parece saber sobre tudo e sobre todos, jamais poderia imaginar que ele sofreu tanto assim. O sofrimento ensina, por mais que seja a pior maneira de aprender. Nesse período de 10 anos, nós aprendemos muito um com o outro. Para distrair a sua cabeça, eu pedi aulas de psicologia para ele. Quando via que ele estava prestes a chorar ao se lembrar da minha mãe, começava a puxar assuntos de seu interesse. Comentava sobre livros, filosofia, psicologia, tudo o que pudesse nos manter conectados. Quando eu percebia que ele estava afundando de novo, eu ia mal de propósito em alguma matéria na escola, para que ele se sentasse comigo e me ensinasse o que eu supostamente não conseguia aprender com o professor. Eu sei que parecem coisas pequenas, mas fazem toda a diferença no dia a dia de alguém que está definhando em vida. E acho que deu certo. Com certeza deu certo, comentou Lois, admirando cada vez mais o homem ao seu lado. No fim das contas, você conseguiu salvá-lo. Acho que sim. O sorriso agora em seu rosto foi extremamente genuíno. Entretanto, eu não devo levar todos os créditos. Depois dos terríveis 2 primeiros anos, ele finalmente aceitou fazer terapia e acredito que isso também tenha ajudado bastante. Mas vamos dizer que eu tenha ficado com a pior parte. Mas espere, disse Lois, notando que havia algo mal explicado nessa história. Eu entendo ele querer morrer por amor, pois já sentiu mesmo, enfim, você sabe. Mas alguém tão inteligente a ponto de beirar a genialidade não pensou nas necessidades do filho? Ele não fez nada mesmo por você? Bom, não que eu tenha sabido. Quem me ajudou muito enquanto meu pai estava em depressão profunda foi a Madame Esther. A mãe de Carrie? Sim, exatamente. Eu sei que ela aparenta ser uma perua fútil e, às vezes, pode ser bastante irritante. Mas foi ela que conseguiu um psicólogo para mim, e os momentos em que passei em sua casa, quando meu pai não conseguia nem se manter de pé, foram um grande alívio. Foi quando eu e Carrie ficamos muito amigos, o que acabou resultando num namoro no futuro. Balbuciou Lois com um certo desânimo e enrugando o nariz como se algo estivesse fedendo perto dela. Agora as coisas fazem muito mais sentido, principalmente o que aconteceu em Nova York. Ai, meu Deus, Lois! Ele finalmente deu uma risada sincera, notando a cara de nojo que Lois fez ao falar sobre Carrie. Só você pra me fazer rir nesse momento. E é um alívio pra mim te ver sorrindo assim. Me lembre de te falar muitas besteiras sempre que precisar.
Ela riu junto com ele, sabendo que Brandon tinha notado seu tom de voz enciumado. Bom, essa é a história toda, continuou Brandon. Pelo menos a minha versão dela. Ah, a história de vocês é linda demais. Lois esfregou de leve os olhos, impedindo que as lágrimas que os inundavam caíssem. Eu me emociono. O amor que um tem pelo outro. E eu que no começo achei que vocês não se davam bem por morarem tão longe. Pra você ver como as aparências enganam muito. É verdade. Lois franziu o senho em seguida, vendo que havia uma última coisinha que desejaria muito saber através dele. Mas Brandon, então essa sua paranoia de não se apegar é porque não quer sofrer o mesmo que o seu pai? Sinceramente, acho que nem eu sei. Ele riu baixinho. É uma junção de fatores. Como eu disse, eu já vi de tudo nessa vida. Tudo mesmo. Eu me assusto com o que o amor pode fazer com as pessoas. O que ele fez com meu pai, o que ele fez com você e com outros que conheci por aí. Eu não quero isso pra mim, sabe? Essa loucura toda, esse vício todo. Eu vivo muito bem como eu estou. Sem vícios, sem me apegar, podendo ir para o lugar que quiser, sem cobranças, sem essa responsabilidade de viver para que a outra pessoa viva. Não sei, é algo demais para mim, é muito peso para meus ombros. Eu preciso de espaço, eu preciso ficar sozinho para pensar. E em um relacionamento, eu nunca consigo isso. A nossa sociedade criou uma ideia de que o amor só é amor de verdade quando é suicida, quando é violento, quando é o ar que se respira. Isso faz mal. Eu não quero ser amada de forma violenta. Eu não quero que ninguém esteja disposto a morrer por minha causa. Eu posso não saber o que é o amor, mas se for isso aí que dizem, eu dispenso. Prefiro ficar pra titio mesmo. Lois engoliu em seco, sentindo as palavras de Brandon lhe darem um soco no estômago. Sabia que Brandon não teve qualquer intenção de machucá-la, mas foi impossível não vestir a carapuça. Ela se conhecia muito bem. Sabia que amava com loucura, que se jogaria de um penhasco pela pessoa amada, que iria até o fim do mundo por alguém. Pelo homem que estava sentado ao seu lado. Por Brandon. E ele dizia agora, abrindo seu coração de uma forma que nunca fizera antes, que a sua forma de amar era o que ele mais desprezava no mundo. Se algum dia pensou que pudesse ter alguma esperança de um relacionamento romântico com Brandon, esse pensamento agora estava morto. Era irônico observar como podiam ser tão compatíveis na amizade, porém, tão incompatíveis no amor. É por isso que nunca deu certo com Carrie, não é? Lois falou após longos minutos de silêncio. Ela é muito possessiva. Eu pude ver como ela se comportou como uma criança que ganha um brinquedo e não quer emprestar lá na festa de seu pai. Exatamente. Ele concordou. Eu gostei muito de Carrie. Ela ficou ao meu lado no meu pior momento e me fez sentir as primeiras sensações que um homem sente na vida. Mas nunca foi amor. Só que ela ficava insistindo. Dizia para todo mundo que iríamos casar e que estávamos destinados. Ficava me forçando a dizer que amava também, enfim. Eu detesto ser pressionado e era isso que ela mais fazia. Quando eu decidi vir para Phoenix, eu precisei ter coragem para terminar tudo. Ela chegou até a dizer que iria comigo em nome do nosso amor. Então eu precisei ser rude e admitir que nunca houve amor. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas eu não podia continuar alimentando a esperança de algo que nunca ia acontecer. Eu sabia que precisava vir para Phoenix sem qualquer coisa que me amarrasse a Nova York, e foi exatamente o que eu fiz. Mas pelo visto, a esperança dela continua bem alimentada, vide o que aconteceu lá em Nova York. Lois não fez o menor esforço para evitar a acidez impressa em cada palavra. A memória de Carrie nos braços de Brandon ainda estava viva em sua mente como se tivesse acontecido ontem. Lois Morrison! Brandon colocou ambas as mãos sobre o rosto e voltou a rir. Pede para sua amnésia alcoólica me ajudar a fazer você a esquecer esse dia, por favor. É como diz o ditado. Você está perdoado, mas nunca esquecido. O quarto escuro encheu-se de risadas que quebraram um clima de tensão e melancolia. Lois e Brandon riam e olhavam-se ao mesmo tempo, esquecendo por uma questão de segundos o pesadelo da vida real que haviam acabado de viver. O som das gargalhadas foi diminuindo aos poucos, e os corpos trêmulos foram acalmando-se. Mas uma coisa permaneceu. O olhar cúmplice trocado, agora em silêncio. Lois sorriu. Brandon sorriu de volta.
e disseram muito mais com o olhar do que jamais poderiam dizer em palavras. Obrigado. A voz de Brandon finalmente ressoou pelo quarto. Quem diria que um dia trocaríamos de lugar? Eu, o sofredor, e você, a conselheira. Existe uma primeira vez para tudo. Lois deu de ombros sem conseguir tirar o estúpido sorriso apaixonado do rosto. Bem, então eu acho que já vou pro meu quarto e... Ela fez a menção de se levantar, mas os dedos de Brandon agarraram seu pulso antes que o fizesse. Por quê? Ele perguntou. Porque acho que acabamos a conversa e tudo foi esclarecido. Isso é verdade. Ele coçou a nuca. Mas eu não gostaria de ficar sozinha essa noite. Se você quisesse e pudesse ficar comigo... Eu posso! Ela se apressou a responder, antes que desse algum ataque de loucura que o fizesse mudar de ideia. Eu posso sim. Eu só achei que... Não achei nada. Apenas fique. Ele pediu. Ok. Eu fico. Sem achar nada. Lois precisou morder os lábios para evitar soltar um gritinho de felicidade. Lois deveria desistir. Depois do que Brandon havia dito sobre o seu tipo ideal de relacionamento, deveria finalmente largar a ideia de um possível futuro entre eles. Perguntou-se até quando iria aguentar. Perguntou-se até quando seria o bastante esconder o seu amor a 7 chaves, até quando aguentaria viver naquela casa, fingindo diariamente que eram apenas bons amigos. Sabia que chegaria o dia em que gritaria aos 4 ventos o que sentia por ele. Sabia que um dia teria de dizer adeus a Brandon antes que ele lhe dissesse em sua cara que ela era mais uma mulher que ele não poderia amar. Mas como conseguir ir embora? Como conseguir partir, ainda mais depois desse momento em que Brandon havia se despido por inteiro ante seus olhos, provavelmente de uma forma que nunca antes fizera com ninguém? Como conseguir ser forte o suficiente para cortar a relação mais profunda que já vivera em toda a sua vida? Naquele momento, olhando Brandon tirar a colcha da cama e ajeitar os travesseiros para que dormissem lado a lado, como costumavam fazer nos momentos difíceis, ela decidiu. Não iria embora. Talvez essa história fosse destruí-la novamente. Talvez ela retornasse ao álcool quando tudo saísse do controle e não fosse mais capaz de esconder o amor abafado dentro de si. Mas estava disposta a correr o risco. Lois não sabia amar de outra forma. Para ela, era tudo ou nada. Então que fosse tudo. Boa noite, disse Brandon ao deitar-se ao seu lado. E reze por Eric. Farei isso com todas as minhas forças, ela respondeu virando-se para ele. Boa noite também. Lois sabia que poderia ficar olhando Brandon dormir a noite toda se quisesse. Isso se ele não tivesse fazendo o mesmo agora, encarando-a de uma forma intensa. Achou melhor fechar os olhos e dormir antes que o sorriso estúpido voltasse ou antes que seu corpo começasse a tremer, aparentemente sem motivo nenhum. Apesar do nervosismo costumeiro de dividir uma cama com Brandon, a garota conseguiu dormir rapidamente após todo o estresse daquela noite. Brandon também estava cansado, mas não conseguiu pregar os olhos nas 2 horas seguintes. Ficou pensando em 1000 coisas, vendo 1 milhão de imagens e rezando por Eric em silêncio. Perguntou-se se fez certo em contar para Lois seus conflitos mais profundos. Ela havia sido uma ótima conselheira, mas ainda assim um certo constrangimento o invadiu. Não queria que Lois o visse como um fraco, como uma fraude, como se não fosse esse herói que ela tanto admirava. Se Lois perdesse a admiração que nutria por ele, perderia também o amor que um dia confessou sentir? Não queria perder o amor dela, não o amor de amizade, mas o amor de mulher, o amor que ele via impresso em seu olhar, o amor que sentia em seu toque, no seu abraço, na sua risada, até mesmo na forma como pronunciava o seu nome num tom melodioso, num tom que nenhuma outra foi capaz de pronunciar. Ele gostava de ser amado por ela. Lois costumava dizer que o seu tipo de amor era obsessivo, que era nocivo, mas desde que confessara seus sentimentos na inesquecível festa de Nova York, Brandon se sentia mais vivo, mais inspirado, mais alegre, mais... Um sorriso conformado surgiu em seus lábios ante esse pensamento que não se permitiu completar. Ele estava perdendo o controle sobre si e sabia disso. Estava deixando-se navegar por mares nunca antes explorados. Estava deixando-se levar
pelo menos essa noite, pelo rosto angelical que dormia ao seu lado, em profundo sono. Pela primeira vez na vida, Brandon Reed se permitiu sentir. Amanhã ele voltaria ao normal. Amanhã ele tornaria a ser o controlado, o desapegado, o orgulhoso e arrogante super-herói que não se deixa abalar por sentimentos viciantes. Mas hoje, somente essa noite, sem que ninguém mais no mundo soubesse, Brandon estava se entregando. A madrugada se tornava cada vez mais profunda e silenciosa. Os pensamentos falavam e ele deixou que falassem. Afinal, ninguém mais iria escutá-los, ninguém mais precisava saber. De repente, pensou que talvez o amor não fosse tão assustador assim. De repente, pensou que poderia dar uma chance ao que o universo tinha posto frente a ele. De repente, pensou que esse sentimento poderia valer o risco. De repente, pensou que ela poderia ser a sua única exceção. De repente, antes de fechar os olhos, pensou que talvez, muito talvez, se ele era o super-herói de todos, Lois poderia ser, definitivamente, a sua salvadora.